A Bíblia é como um banco do poder de Deus. Quando você declara a palavra sobre sua vida, você está declarando o poder de Deus sobre você. A Bíblia nos fala sobre a natureza da palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é viva, e não apenas isso, ela é ativa. Muitas vezes cometemos o erro de limitar a palavra de Deus apenas aos textos da Bíblia, mas isso não está certo. Veja, o mistério da Bíblia é que ela é a expressão da palavra de Deus na forma escrita. Ou seja, os humanos que encontraram a palavra de Deus foram inspirados e capacitados pelo Espírito Santo para escrever essa palavra. Quando essas inspiradas escrituras foram reunidas, tivemos a Bíblia como temos hoje. Os antigos não tinham sequer um livro, como agora temos. Sendo assim, como eles chamavam a Bíblia? O que você acha que eles chamavam de Palavra de Deus? Em seu próprio tempo, eles também escreveram textos com sucesso que eles chamavam de pergaminhos, nos quais continham palavras capturadas, expressões de Deus e testemunhos de sua obra no passado. No entanto, o livro de João nos diz que a palavra de Deus é uma força vital que ilumina quem a recebe. A luz da palavra é tão poderosa que nenhuma escuridão pode vencê-la. Em João 1, capítulo de 1 a 5 diz: No princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João nos disse que a palavra de Deus foi expressa em forma humana, habitou entre os humanos e deu sua vida por eles. Quem a recebeu foi salvo e capacitado para a vida. João capítulo 1, versículos 10 a 14 diz: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como ao do unigênito do Pai. Todos nós sabemos a quem essas declarações se referem: Jesus. Embora não vamos falar muito sobre isso, Jesus é a expressão manifesta da palavra de Deus, o Logos vivo de Deus. Tudo o que Deus criou foi gerado por meio de seu poder. Cada vez que Deus fala o poder em sua palavra, Jesus as traz à existência. Veja, cada vez que você lê a palavra de Deus, você está reconhecendo sua existência. Cada vez que você crê, está reconhecendo seu poder. E cada vez que você declara a palavra de Deus sobre qualquer coisa, você libera esse poder para trabalhar em seu favor. Se você ler o capítulo 1 de Gênesis, verá muitos. Então disse Deus. Então disse a Deus. Tudo o que ele falou se manifestou porque cada palavra que sai da boca de Deus é acompanhada pelo próprio poder dele. Você sabia que através das Escrituras e ao longo da história, sempre que Deus quer fazer qualquer coisa, como lutar por seu povo e derrotar seus inimigos, curar os enfermos, guiar alguém, libertar ou fazer qualquer coisa por eles, ele simplesmente fala sobre a situação ou a pessoa e a solução se manifesta? Tudo responde à palavra de Deus. Salmos 107, versículos 19 e 20 diz: Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Mesmo enquanto Jesus andava na terra, quando queria ressuscitar os mortos ou realizar qualquer milagre, ele nunca o fazia silenciosamente. Mesmo que fosse necessária uma ação, Jesus ainda falava algo sobre a situação. Jesus citou versículos de textos escritos, bem como de palavras que Deus o capacitou a falar. Como exemplo, ele citou Isaías uma vez e em outra ocasião também citou os Salmos.
E quando ele expulsava demônios, ele os ordenava com base na autoridade do Deus Todo-Poderoso. Cada palavra falada sobre os mortos ou sobre qualquer outra circunstância desfavorável era a palavra de Deus. Não porque foi escrita, mas porque também foi inspirada e apoiada por Deus. No túmulo de Lázaro, ele falou de acordo com a autoridade de Deus e Lázaro voltou à vida. Quando ministrou sobre a filha morta de Jairo, o chefe da sinagoga, ele falou da mesma forma quando segurava sua mão e ela voltou à vida. Durante a tempestade, ele falou sobre o mar e ele se acalmou. Lembre-se de que eu disse que a palavra de Deus está além do texto escrito e inclui o que seu espírito inspira, o que pode incluir o texto escrito. Veja, como você sabe que uma palavra é de Deus? É simples. A palavra concordará com o que já está escrito. Não vai contradizer o que está na Bíblia. Por exemplo, uma palavra de Deus não lhe dirá para se vingar de ninguém. Ora, porque a Bíblia já disse que toda vingança pertence a Deus. Uma palavra de Deus não vai te dizer para ter um caso fora do casamento, porque a Bíblia já disse que o adultério é pecado. Uma palavra de Deus não lhe dirá para falsificar documentos em sua organização, porque Deus já falou contra isso na Bíblia. A palavra não lhe dirá que você conseguirá roubar os outros, porque a Bíblia expressa a ira e o julgamento de Deus sobre ladrões e assaltantes. E essa lista pode continuar. Portanto, a palavra de Deus é tanto o que está escrito quanto o que o Espírito Santo inspira em nós, o que também concorda com o que está escrito na Bíblia. Por que é tão importante e poderoso declarar a palavra de Deus? 2 razões. Primeiro, a palavra de Deus é poderosa. Acredito que até agora ajudei você a perceber esse fato, então não vamos falar muito sobre isso agora. Em segundo lugar, sua boca é uma arma poderosa. Qualquer declaração que saia de sua boca tem o poder de projetar sua vida e suas experiências. O poder em sua boca é o poder de aprovar ou desaprovar as coisas em sua vida. Tudo que você pronuncia com a boca obtém permissão para ocorrer em sua vida. E tudo que você rejeita com a boca perde o poder sobre sua vida. É por isso que dizemos amém quando oramos. Confirmamos nossa concordância com cada palavra dita nas orações. Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e 21 diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Esta não é a única parte das Escrituras onde ouvimos tal afirmação. Nos Salmos também ouvimos o poder de nossas palavras e como ter cuidado ao usá-las. Salmos 34, versículos 12 e 13 diz: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Preste atenção nestas palavras. Se você ama a vida e deseja ver dias bons, guarde sua boca do mal. Por quê? Porque, conforme vimos em Provérbios, do fruto da boca o coração se farta. Portanto, quando você falar sobre a morte, verá apenas a morte em torno de sua vida. Quando você falar derrota, você terá apenas derrota. Mas quando você declara vida, você verá a vida. Quando você declarar paz, você a verá. E quando você falar sobre justiça, você também a experimentará em sua vida. O mundo sabe disso, mas infelizmente a maioria dos cristãos não. Hoje em dia você pode ouvir alguns crentes falando e até se pergunta se esse indivíduo entende o poder de suas palavras. O diabo está constantemente trazendo novos vocabulários para o mundo e às vezes, porque nos deixamos levar por tendências aqui e ali, não sabemos que essas palavras são sementes. Em pouco tempo você se verá falando como o mundo também, então se perguntará de onde vêm todos os aspectos negativos de sua vida. O diabo quer que você diga que está falido quando deveria dizer que o Senhor é o seu provedor. O diabo quer que você diga que ninguém te ama quando você deveria declarar o amor de Deus. O diabo quer que você se considere um fracassado quando deveria dizer que é um vencedor. O diabo quer que você diga que é um viciado e um escravo do pecado quando pode dizer que é o redimido do Senhor e o pecado não terá domínio sobre você. Joel capítulo 3, versículo 10 diz: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras, diga o fraco, eu sou forte.
E Isaías fala daqueles que vivem em Sião, isto é, os filhos de Deus que estão em Cristo. Isaías 33, versículo 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Para cada palavra que Satanás coloca em seu coração e para cada situação que ocorre ao seu redor, há uma palavra para isso. Lembre-se de que você tem um poder potente em sua boca, então imagine quando você colocar nela a palavra poderosa de Deus. O que você acha que teria acontecido? Isso mesmo. Cada vez que você fala a palavra de Deus sobre sua vida, o poder em sua boca se combina com o poder da palavra de Deus para trazer resultados para a sua vida e sua situação. Você está passando por um momento difícil. Descubra o que a palavra de Deus diz sobre essa situação e em seguida declare isso sobre sua vida. Você está crendo em Deus por um milagre em sua vida, ou em sua família, escola, finanças ou negócios? Receba a palavra de Deus que diz algo sobre isso. O mistério da palavra pode não mencionar especificamente o problema com o qual você está lidando. No entanto, pode dizer algo relacionado a isso. Se você puder, declare isso sobre sua vida com fé continuamente, e você estará declarando a palavra de Deus sobre sua vida. Declare a palavra de Deus sobre sua família, sobre seu casamento, sobre a morte, sobre doenças e enfermidades, sobre seu chefe e trabalho. Diga que tudo funciona a seu favor. Declare que o que está morto ganhará vida. Fale que o que está morrendo e perdido será restaurado. Continue declarando isso e não pare. Quando você deve declarar a palavra de Deus sobre sua vida? Todos os dias e todas as chances que você tiver. Quando você acorda de manhã, quando você está fazendo suas coisas, quando você está bem e quando você está mal. Quando você tem um emprego e quando você está desempregado. Quando você está saudável e quando está doente. Nunca pare de declarar a palavra de Deus sobre você. Esta é a outra razão para desenvolver um forte estilo de vida, de estudo e meditação, como um filho de Deus. Quanto mais tempo você passa estudando a Bíblia, meditando e orando, mais você absorve a palavra de Deus em seu espírito. E quando você fala a palavra de Deus com fé, seu poder responderá por você. Não deixe nada manter sua boca fechada. Não desanime porque você falou sobre uma situação e aparentemente nada aconteceu. A palavra é como uma semente. Dê tempo e alimente com a sua fé. Continue crendo. Certifique-se de que suas ações não estão contradizendo as palavras que você está falando. Enquanto isso, espere em Deus e você verá os resultados. Isso é o que acontece quando você declara a palavra de Deus sobre sua vida.